E há um retorno de Deus também em 3 esferas. Primeiro, volta três retornos, digamos assim, significativos. Primeiro com Zorobabel, depois com Esdras, depois com Neemias. E é interessante, queridos, que quando o povo ele é levado e tirado da Babilônia, muitos judeus não quiseram voltar, porque eles viraram comerciantes. Lá começaram as sinagogas. Diferente do cativeiro do Egito, onde eles foram subjugados, o cativeiro da Babilônia, eles gostaram de ficar porque davam um falso senso de liberdade, mas eles eram cativos. E é interessante que, num sentido espiritual, esse cativeiro da Babilônia vai até Apocalipse, porque é um cativeiro onde o povo de Deus gostou de ficar lá. Quando, na ocasião do nascimento de Jesus, alguns sábios do Oriente vieram a adorar, provavelmente eram os judeus que ficaram do cativeiro da Babilônia, que olharam a profecia de Balaão, que dizia que uma estrela procederia de Jacó, e eles foram. Mas um punhado de judeus, eles voltaram para a terra prometida. E nessa reconstrução, porque nós estamos num momento também de reconstrução, e aqui que Deus tem falado muito forte comigo sobre uma atenção que temos que ter sobre esse tempo que Deus está nos proporcionando pós-enchentes. O que fez o povo de Israel quando voltou do cativeiro? A primeira coisa que o povo de Israel fez quando voltou do cativeiro foi lançar as bases do altar. Eles não começaram a reconstrução pelos muros, nem pelas casas, mas eles recomeçaram por aquilo que eles sabiam que haviam perdido: a essência, a razão de todas as coisas. Sem a presença de Deus, nada tem valor. E eles recomeçaram lançando as bases do altar. Podemos abrir a palavra de Deus em Esdras, capítulo 3, versículos de 1 a 3. Esdras 3, de 1 a 3. Em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel já nas cidades, ajuntou-se o povo como um só homem em Jerusalém. Levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos, sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel, para sobre ele oferecerem holocaustos. Como está escrito na lei de Moisés, homem de Deus, firmaram o altar sobre as suas bases, e ainda que estavam sob o terror dos povos de outras terras, ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor de manhã à tarde. Como que está o altar de Deus em nossa vida? Queridos, por trás de tudo que Deus permitiu que aconteceu, nós podemos não saber a razão na qual Deus permite todas as coisas, mas nós podemos nos manter firmados na fé em Cristo, sabendo que o Senhor está no comando da história. A história não está solta. Nós sabemos quem Deus é. Deus é imutável, fiel, santo, bondoso, amoroso, mesmo em tempos de calamidade. E eles sabiam que eles precisavam começar pela essência. Queridos, a palavra de Deus diz em Isaías 46, 9 e 10, lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro, eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam, que digo, meu conselho permanecerá em pé, farei toda a minha vontade. Queridos, poucas coisas na vida são absolutas, até mesmo se eu vou estar vivo, ou nós, amanhã, é bem provável, mas só tem uma coisa que nós podemos afirmar, que é 100% absoluta,
que toda a vontade de Deus vai se cumprir. A história não está à deriva nem tampouco é cíclica, ela tem um início, um começo e terá um fim glorioso com Cristo reinando sobre tudo. Amados, a palavra diz lá em Romanos 8, 28, texto muito conhecido dos irmãos, que fala assim, porque sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amados, qual é o bem que Deus quer por trás de todas as coisas que Ele permite? É o próximo versículo. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. O sofrimento é instrumento de Deus para santificar nossa fé. Queridos, Deus permite o sofrimento para nos conformar à imagem de Jesus, e eu não conheço um homem de Deus na história que não aprendeu pelo sofrimento. Há uma frase de um irmão que diz assim: o sofrimento, Deus forma seus homens na divina universidade do sofrimento. O amor de Jesus não nos separa dos sofrimentos comuns da vida. A aliança da graça não é um alvará de isenção à tribulação. E eu sei, irmãos, que nós passamos por um momento de muito sofrimento, mas o sofrimento não significa que Deus não nos ama. Ele nos ama, queridos, apesar de todo sofrimento que Ele permite, é para o nosso bem. Nós homens muitas vezes tendemos a uma dureza, a uma impetuosidade, e Deus permite umas fornalhas para nos derreter da nossa dureza. Quantas irmãs aqui não seriam tão piedosas, santas e amorosas, se não fossem forjadas no sofrimento que levou elas aos pés do nosso Senhor? É ou não é verdade? Em Mateus 7, 24 e 25 diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva e transbordaram os rios e sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque for edificado sobre a rocha. Se tem algo em comum nas duas casas, é que ambas vão ser provadas pelo sofrimento, pelos ventos, pela tempestade. Eu lembro de uma história de um irmão chamado Horatio Spelford. Quantos conhecem o testemunho desse amado irmão? Esse irmão, ele era um advogado, empresário bem-sucedido do século XIX e morava em Chicago. Ele tinha 5 filhos e muitos negócios. E um dos seus filhos, ele tinha 4 filhas e um filho. Um dos seus filhos, por causa de uma enfermidade, veio a óbito. Depois disso, teve um incêndio em Chicago, famoso incêndio que devastou a cidade toda, e ele perdeu os seus negócios. Então, diante daquele deserto, aquele irmão olhou para a esposa, para a família e disse assim: vamos ter um tempo de férias, nós precisamos desopilar. E a esposa com as 4 filhas foram na frente, e ele tinha uma reunião, e ele ficou de ir logo após. A esposa pega um navio com as 4 filhas, e o navio bate em outro navio, e afunda. 226 pessoas morreram, dentre elas as 4 filhas. 90 sobrevivem, dentre elas a esposa, chamada Ana, que chega ao local e manda uma mensagem para esse irmão, dizendo assim: estou salva, porém só. Esse irmão pega o próximo navio às pressas, e ele pede para passar pelo local do acidente, onde suas filhas estavam. Quando ele estava passando por aquele local, ele foi tomado de uma comoção. E esse irmão
vai para a sua cabine, num momento de uma dor terrível, e ele compôs um louvor ao Senhor. Um louvor que foi o único que ele compôs, um dos louvores mais cantados na igreja. Ele pega um papel e uma caneta e compôs aquela canção. Se paz a mais doce me deres desfrutar. Conhece esse louvor? Se paz a mais doce me deres desfrutar, ou se dor a mais forte sofrer, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Irmão, meus queridos, o sofrimento não pode calar um coração de alguém que viu Cristo Jesus. Depois pesquise e olha o restante dessa letra que esse irmão compôs nesse sofrimento. Meus irmãos, tem uma frase num livro, uma vez que eu li, do John Piper, cujo nome é O Sorriso Escondido de Deus. Quando parece que há nuvens tempestuosas, onde parece que Deus está com uma face carrancuda, há um sorriso escondido de Deus, pelo fruto que vai dar o sofrimento que Ele permite para o nosso bem e para a sua glória. São em momentos assim, irmãos, que surge uma adoração que uma vez eu ouvi que não tem no céu. Sabe qual é a adoração que não tem no céu? É a adoração em meio às lutas. Esse é um privilégio que nós temos, porque Deus quer que tenhamos um amor a Ele, desprendido de qualquer outra coisa, que o adora por quem Ele é. E é interessante que aquele povo que voltou de uma maneira tão surpreendente para a terra prometida, através da boa mão do Senhor, usando homens até ímpios, protegendo, sustentando, abençoando. Esse é o mesmo povo que encontramos no livro de Malaquias, um povo que deixou sua fé esfriar, onde Deus não era mais relevante, eles davam o que sobrava para o Senhor, as ofertas que eles davam, tem um boi manco, cego, sobrou, está sobrando, vamos dar para Deus. Um coração de um sacerdócio que tinha ciúmes dos ímpios. Um livro que acaba com a palavra maldição. A última palavra do Velho Testamento. O judeu não acaba a leitura do Antigo Testamento nessa palavra, eles voltam para uma outra palavra. Como que pode isso ter acontecido? Amados, se nós vamos nos desviando 1 centímetro da vontade de Deus, lá na frente são quilômetros. Mas Deus levantou homens dentre eles, Esdras e Neemias. Quando você quiser saber a diferença de Esdras e Neemias, em Esdras 9, de 1 a 3, diz que Esdras arrancou os cabelos da própria cabeça, e Neemias arrancou os cabelos da cabeça dos outros. Os pastores aqui são mais como Esdras ou Neemias? E eles repreenderam fortemente o povo, principalmente num ponto, na questão do jugo desigual. Porém, queridos, no Novo Testamento, o jugo desigual, ele tem uma profundidade maior. Não tem a ver apenas com a questão do povo de Deus casar com pessoas ímpias. A palavra diz lá em 2 Coríntios 6, 14, e depois até o capítulo 7, versículo 1, que
Não há comunhão de luz com trevas, do crente com o incrédulo, do santuário de Deus e os ídolos. A nossa comunhão é com o Senhor Jesus, é com a luz. Nós precisamos, queridos, entender que nós somos um povo chamado a ser separado de todo esse mundo e essa bagunça e esse sistema para pertencer exclusivamente ao Senhor. Lá em 1 Pedro diz que nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus. Logo que me casei, eu tomei uma decisão com a minha esposa. Nós não tínhamos nem internet. Depois ficou necessário ter internet, mas a gente e até hoje se encontra ao redor da palavra de Deus. Um dos meus maiores prazeres é poder ter comunhão na palavra com a minha esposa, em casa. Ninguém nos disse que nós tínhamos que fazer isso, mas lá em casa nós não assistimos séries. Agora minha esposa, por causa das madrugadas que tem que estar amamentando, ela voltou a ver The Chosen. Filme também não assistimos, porque, queridos, as coisas que nós colocamos diante dos nossos olhos podem afetar a nossa fé. Eu desconfio da minha fraqueza. Amados, eu, por exemplo, gostava demais de filme de ação. Se não tinha explosão na primeira cena, para mim nem era filme. Mas tu acha que depois de assistir Missão Impossível 6, eu conseguia aquietar minha alma e ouvir o Espírito? Queridos, eu ficava que nem essas árvores que o Espírito Santo nos falou aqui, agitado. E essas coisas têm poder de ir nos afastando pouco a pouco da simplicidade e purezas devidas a Cristo, daquela comunhão de estar sentado, sem estar preocupado com sair da presença de Deus. Sabe aquela coisa de tu estar diante do Senhor e nada mais importa, senão a presença dEle, de ficar adorando, orando, ouvindo, quieto, chorando, exaltando o nome do Senhor. Queridos, o Senhor nos chama para Ele. Quando a palavra fala sobre nos enchermos do Espírito, em Efésios 5 em diante, tem duas coisas antes muito importantes: remir o tempo, que é aproveitar bem o tempo, e fala sobre não nos embriagarmos com vinho no qual há dissolução. Dissolução é contrário de concentração. Queridos, nós temos que ter cuidado com o vinho desse mundo. Tem muitas coisas que podem estar nos embriagando, nos tirando a concentração daquilo que o Espírito Santo quer falar conosco, todos os dias. E quando não vamos ouvindo a voz do Espírito, guiar do Espírito na nossa vida, nós vamos indo pela força do nosso braço, fazendo as coisas à nossa maneira, encarando a vida de Deus como uma tarefa, servindo a Deus sem vontade. O Senhor não quer que nós façamos as coisas por fazer. Ele quer que a nossa vontade esteja unida com a vontade dEle, em amor. E eu queria orar sobre esse primeiro ponto que o povo de Deus fez depois dessa calamidade, o altar. Como é que está o altar na tua casa? Há um altar ao Senhor dentro do teu lar? No teu coração, altar é lugar de sacrifício, de adoração, e é a primeira coisa que eu creio que Deus quer restaurar em cada coração e manter viva a chama, é no altar no nosso coração. Vamos orar um pouquinho? Senhor, eu oro para que em cada coração haja um amor exclusivo teu. Rompe, Senhor, com a mornidão, com a religiosidade, com a apatia. Senhor, se o teu altar tem sido esquecido em alguma casa aqui, em algum lar, que tu possa restaurar o altar. E em cada casa possa haver uma genuína adoração ao teu nome. Nessa noite, Senhor, nós queremos render nosso coração
te centralizar em nossa vida e declarar que nós e nossa casa serviremos ao Senhor, em nome de Jesus. Queridos, quando Paulo está passeando por Atenas, Deus falou comigo, ele vê algo que para mim reflete o coração religioso. O que é o coração religioso? O que Paulo acha em Atenas? Vários altares. Dentre aqueles vários altares, há um altar lá, ao Deus desconhecido. Como é possível adorar a Deus sem conhecê-lo? Queridos, quando o Senhor fala lá em Mateus 7, naquele dia que vai dizer, alguns vão chegar para o Senhor e dizer para ele, Senhor, mas nós expulsamos demônios, fizemos muitos milagres em teu nome. O que o Senhor vai dizer para aquelas pessoas? Nunca vos conheci. Queridos, conhecer nas Escrituras é ginosco, é uma expressão idiomática judaica que é utilizada para expressar um relacionamento íntimo como de um homem com uma mulher. Lá em Mateus 1:25 fala que José não conheceu, não ginosco Maria, não teve relacionamento com ela. Quando o Senhor fala que a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, não é saber sobre, é relacionamento, é comunhão, é intimidade. Quando o Senhor diz assim, nunca vos conheci, o Senhor não está falando para eles que eles não sabiam sobre Ele, porque o Senhor não rebate o argumento deles, mas o Senhor está dizendo, apartai-vos de mim, vocês que não tinham intimidade comigo, e por isso praticavam iniquidade. O Senhor nos chama a intimidade. Queridos, saber sobre Deus não é conhecer a Deus. Quantas pessoas hoje nós vemos que sabem sobre Deus, sabem sobre a palavra de Deus, mas não têm intimidade com Ele. Amados, quando nos convertemos foi a Cristo Jesus, e Deus não quer que percamos esse primeiro amor. O Senhor nos atrai para Ele, todo o trabalhar de Deus é para que nós sejamos como Cristo Jesus, e a única coisa que nós vemos em toda a vida do Senhor, por trás de tudo que Ele fez, era Pai, o Pai, o Pai, o Pai. Em Oséias 6,3 diz, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Será que Deus, por meio dessas enchentes, não está com megafone, dizendo para a sua igreja, venham ter comunhão comigo? As estruturas podem ser abaladas, mas nada pode nos separar do amor de Cristo, nem tribulação, nem angústia, nem perseguição, fome, perigo, nudez ou espada. Como está escrito, por amor de ti fomos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem os poderes, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Algum amém por aí? Amém. Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. A segunda coisa que o povo de Deus fez depois daquela calamidade, a primeira eles começaram pelo altar, que fala dessa intimidade com Deus, adoração a Deus, mas há uma segunda coisa, que eles construíram, e nós podemos abrir em Esdras capítulo 3, já estava aberto ali no versículo 1, agora nós vamos para o versículo 8. Diz assim, no segundo ano da sua vinda à casa de Deus em Jerusalém, no sétimo mês, no segundo mês, Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e os outros seus irmãos, sacerdotes e levitas, e todos os que vieram do cativeiro a Jerusalém, começaram a obra da casa do Senhor, e constituíram levitas da idade de 20 anos para cima, para superintenderem. Então se apresentaram Jesua com seus filhos e seus irmãos, Cadmiel e seus filhos, os filhos de Judá,
para juntamente vigiarem os que faziam a obra da casa de Deus, bem como os filhos de Henadade, seus filhos e seus irmãos, os levitas. Quando os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, para louvarem o Senhor segundo as determinações de Davi, rei de Israel. Cantavam alternadamente, louvando e rendendo graças ao Senhor com estas palavras: Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com altas vozes, louvando ao Senhor, por se terem lançado os alicerces da sua casa. Porém muitos dos sacerdotes e levitas e cabeças de famílias, já idosos, que viram a primeira casa, choraram em alta voz quando à sua vista foram lançados os alicerces dessa casa. Muitos, no entanto, levantaram as vozes com gritos de alegria, de maneira que não se podiam discernir as vozes de alegria das vozes do choro do povo, pois o povo jubilava com tão grandes gritos, que as vozes se ouviam de muito longe. Queridos, eu consigo visualizar essa cena. O templo era a glória de Israel. E aqueles que eram mais idosos, eles estavam com aquele saudosismo, porque aquele templo era mais simples. Então eles choravam, porque eles lembraram da glória da primeira casa. Porém, queridos, muitos estavam cheios de alegria. E é interessante porque quando o templo é profanado, e quando Jerusalém é arruinada, essa história é tão triste para os judeus, que um livro da Bíblia é dedicado a esse momento, que é o livro de Lamentações. O povo de Israel achou que, porque a glória de Deus estava no templo, eles podiam fazer qualquer coisa, viver de qualquer maneira, pecar sem que houvesse nenhuma consequência. Mas assim como haviam promessas de bênção ao povo de Deus, havia também promessas de maldições. Nós ouvimos agora no retiro que tivemos de jovens, uma expressão muito boa, que Deus é rígido no sentido de ser imutável. Deus é rígido no sentido de que Ele não se dobra aos caprichos humanos, e isso é segurança para a nossa fé, para a nossa vida. Deus é uma coluna firme que nos abraça, Ele não muda, amém? Deus não muda. Aliás, isso é uma boa e uma má notícia. A boa é que Ele não muda, a má é que Ele não muda, depende de como você vai viver. O povo de Israel viveu impiamente, e por isso aquilo tudo havia acontecido. Mas eles também estavam cheios de alegria, porque embora aquele templo fosse mais simples, estava recomeçando algo novo da parte do Senhor. Mas eu quero aqui fazer um paralelo. Queridos, o que é o templo de Deus no Novo Testamento? O que é a casa de Deus no Novo Testamento? É a igreja. Lá em 1 Pedro 2,5 diz assim: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificado casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradável a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Quem são as pedras vivas hoje do templo de Deus? Somos nós. Também lá em João 2,19, quando os discípulos chegam para o Senhor e dizem assim: Senhor, olha esse templo, né? Quando mostram o templo para Jesus, o que o Senhor fala? Não vai ficar nenhuma pedra que não seja derrubada. Mas o Senhor diz que em 3 dias Ele reconstruiria. Ao que Ele estava se referindo? Ao corpo, que somos nós. Queridos, o templo é uma figura da igreja, Deus habitando no seu povo, em nós que somos templos de Deus. Igreja e templo não é o salão, nós sabemos disso. Como
muitas vezes nós empregamos mal a palavra igreja. Estou pintando a igreja. Estou construindo a igreja. Moro 5 minutos da igreja. Se tu mora longe da igreja é um problema, irmão. Está morando no mundo. A igreja somos nós. Nunca ocorreu para os irmãos no início chamar templo de igreja, púlpito de altar. A igreja era subterrânea, com seus muitos sofredores e mártires. Igreja, amados, é abraço apertado, é pão repartido, é comunhão de bens, é amor não fingido. Igreja é a família da fé, tocando nesse mundo perdido e trazendo salvação. É o fim das contendas, das guerras, da solidão, do solitário. Igreja é o lugar onde o Senhor traz os paralíticos e eles saem andando, onde o pecador é curado, o enfermo é curado, o cativo é liberto, é o corpo de Cristo. Nós somos a igreja do Senhor. E é interessante, queridos, porque qual era a glória da primeira casa? Quando o povo começou a reconstruir o templo, eles perderam um dado momento o foco e começaram a construir para si suas casas, e aí Deus levanta Ageu para repreender o povo. Vocês estão preocupados consigo enquanto a minha casa está em ruínas? E é interessante, queridos, porque quando o Senhor, lá em 2 Crônicas 7,14, nós vemos a glória de Deus enchendo o templo. Há algo muito lindo que todos nós sabemos de cor. Qual era a glória da primeira casa? O que aconteceu quando a glória encheu o primeiro templo? Salomão, ele ora e consagra o templo ao Senhor. Deus confirma aquilo, vem com a sua presença, e o Senhor diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, me buscar, orar, se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Baseado nessa promessa, até hoje o judeu ora voltado para o templo, porque é uma promessa de Deus que ele ia ouvir. Mas aquela glória se retirou do templo. E aí Ageu dá uma segunda promessa. Qual era a promessa de Ageu? Que a glória da segunda casa seria maior do que a da primeira. Eles terminam de reconstruir o templo. E eu pergunto: o fogo desceu? Não desceu. Onde é que o fogo vai descer? No Pentecostes. Na igreja. A igreja é a glória da segunda casa, é Cristo na igreja, é Cristo em nós. Amados, se havia tanta misericórdia, perdão, amor, atenção do céu, quando se orava voltado para a primeira casa, quanto maior misericórdia, quanto mais segurança temos na glória da segunda casa, quando oramos voltados para Jesus, quando estamos unidos como igreja, buscando a face de Deus. E o Senhor diz: não rogo somente por estes, mas a todos os que vierem a crer em mim por intermédio da tua palavra, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Para que o mundo creia, queridos, nós precisamos estar unidos em amor. O Senhor diz assim: manifestei a tua glória aos homens que me deste, para que sejam um. Glória que não une não é a glória de Deus. Uma vez eu ouvi uma frase interessante: poder sem amor é feitiçaria. Porque a glória de Deus une o povo de Deus. Queridos, agora nessa nova fase, nós precisamos entender que Deus quer um altar santificado em cada coração, em cada casa, mas Ele quer uma igreja unida aqui em Canoas. Uma igreja que se ama, que anda junto, que honra ao Senhor em unidade. Amados, unidade não é só estar de corpo presente, é estar unido de coração. Lá em casa, eu e minha esposa temos uma prática:
Nós não falamos mal dos irmãos. Não há uma vírgula. Eu tenho a minha consciência limpa, graças a Deus. Nem um comentário do pastor, da banda, seja do que for, nós não falamos mal da amada noiva do Senhor. Guarde o teu coração desse pecado. 6 coisas o Senhor detesta, a 7ª Ele abomina: o que semeia divisão entre os irmãos. E para ter o pecado de maledicência, tem que ter o pecado de obedicência. Toma cuidado, irmãos. Não tenha medo de cortar alguém que está falando mal de outro irmão, mas não acolhe isso, nem sob pretexto de que está abrindo o coração, porque você tem que abrir o coração para quem vai tratar a situação, com os pastores, com quem está presidindo a congregação. Deus deseja que sejamos um. O Senhor está construindo o seu templo, a sua casa. E quando nós nos amamos, nós estamos pregando um poderoso sermão para o mundo. Eu creio que a pregação mais poderosa que podemos ter. Talvez aqui tudo que eu estou dizendo pode ser que seja esquecido. Mas eu tenho certeza que se entrar alguém aqui, ou alguém aqui está nos visitando e ainda não se converteu, e olhar como vocês se amam, isso vai marcar eles profundamente. Quando eu me converti, eu lembro que alguns jovens lá do centro de recuperação, eles foram para um retiro de jovens da congregação. Quando eles voltaram, a liderança da chácara pediu para eles darem testemunho do que Deus falou. Um bando de ex-maconheiro não lembrava de nada. Eles diziam assim: pai, eu não me lembro o que ele falou, eu não me lembro. Mas uma coisa marcou eles e aquilo me marcou. Queridos, nós fomos abraçados, amados, acolhidos. Ficou um testemunho do amor dos irmãos. Aliás, queridos, eu fui conquistado por o amor de Jesus na vida dos irmãos. Eu poderia ficar a noite falando o quanto Deus me amou através da igreja. Eu cheguei quebrado, falido. Você atravessaria a rua se me visse antes de me converter. Logo que eu cheguei na congregação, um irmão me acolheu na casa dele, nem me conhecia, e ele tinha medo de mim, ele escondeu tudo, a casa só tinha a cama e deu. Aí ele foi me conhecendo, foi aparecendo na TV, as coisas, eu digo: irmão, Deus está abençoando, né? Mas eu fui acolhido. Eu e a minha família chegamos em 1000 pedaços na congregação. E o corpo e a mão de Jesus para juntar cada pedacinho do nosso coração quebrado, foi as mãos do povo de Deus. Na verdade, queridos, nós estamos em toda parte estendendo a mão para as pessoas, mas segurando na mão de outro e na mão de outro. É quase um criança esperança. Faça uma coisa, declara o teu amor para o irmão que está aí do teu lado. Vamos quebrar o protocolo, abraça, dá um abraço apertado. Queridos, glória a Deus. Não percamos a simplicidade do amor. Olha só que interessante. Quando eles recomeçaram a reconstrução, abra comigo em Neemias capítulo 3, versículo 1. Vamos acompanhar até aqui no telão, para não perder tempo de abrir aqui, vamos ler juntos. Então se dispôs Eliasibe, o sumo sacerdote, com os sacerdotes, seus irmãos, e reedificaram a porta das ovelhas, consagraram-na,
assentaram-lhe as portas e continuaram a reconstrução até a Torre do Sem e a Torre de Ananel. Eles começaram pela porta das ovelhas. Agora abra comigo João 10, versículo 7. Eles começaram a reconstrução pela porta das ovelhas. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Por onde começa a reconstrução? Tudo converge em Jesus. Ele é o modelo da construção. Ele é a pedra angular. Queridos, nós estamos rodeados de um novo tempo, de oportunidades, de poder servir, de poder amar pessoas que perderam tudo, mas nós não podemos nos esquecer que o que as pessoas mais precisam é de Jesus. Elas precisam de uma reconstrução do coração, elas precisam ver o Senhor. E por isso nós temos que ter um olhar espiritual para as coisas, não apenas natural. É oportunidade, é tempo de levar Jesus para as pessoas. E depois, queridos, que eles reconstruíram o altar, a casa de Deus que é o templo, e assim nós estamos em obras, Deus está adornando a sua noiva, edificando a sua igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Agora tem um outro aspecto, que é os muros, e os muros nos falam de santidade, nos apontam para a santidade, porque é o que nos separa. E é importante dizer, queridos, que a igreja começa em nossa casa. Como é que está o muro de santidade na tua casa? Há muros de santidade que protegem o teu lar, que protegem o teu matrimônio, que protegem os teus filhos. Como que está o muro? Olha que interessante a maneira como o povo de Israel trabalhava nos muros. Abra comigo em Neemias 4, 21. Assim trabalhávamos na obra, e metade empunhava as lanças desde o raiar do dia até o sair das estrelas. Também nesse mesmo tempo disse eu ao povo: cada um com seu moço fique em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia trabalhem. Nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam, largávamos nossas vestes. Cada um se deitava com as armas à sua direita. Há uma máxima que temos ouvido pelos anos: não construamos a obra de Deus sobre a ruína de nossas casas. Enquanto nós estamos edificando a obra de Deus, nós estamos de arma em punho. Mas não com as armas naturais, mas com as armas espirituais. Amados, nós precisamos, à medida que nós reconstruímos o altar, edificamos a igreja, e no nosso serviço do ID, da grande comissão, nós não podemos deixar que o mundo entre em nossa casa. O inimigo quer nos atacar, de muitas maneiras. Que hajam muros bem altos, e na reconstrução do muro vai haver oposição. O diabo não quer que tu construa muros de santidade na tua vida. E as armas da nossa milícia não são carnais. À medida que nós estamos reconstruindo muros de santidade em nossa casa, nós temos que estar com toda a armadura de Deus bem ajustada, meus irmãos. Porque o muro vai te guardar das investidas do inimigo. Nesses dias de calamidade, nesses dias que temos vivido pós-enchentes,
não deixa de reconstruir o muro, o altar, a igreja começando na tua casa e muros de santidade. E eu queria, indo para o fim, lembrar de uma frase que o Senhor tem falado comigo. Não há desperdício maior do que fazer muito bem feito o que Deus não te pediu para fazer. Você não vai prestar conta do que Deus não te pediu. Isso que nós estamos começando nesse retiro é prioridade. Mas eu não queria deixar de citar Salmos 127, versículo 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que nela edificam. São dias que nós precisamos abrir o nosso coração para Deus nos tratar, nos santificar. Deixa Deus falar no teu coração. Talvez o Senhor permitiu toda essa tragédia, talvez não, tenha a mais absoluta certeza disso, que o Senhor quer te santificar mais e mais à imagem de Jesus. E é o que nós vamos estar vendo nesses dias aqui. Nessa introdução, eu queria que você e eu, todos nós, avaliássemos, aquietássemos nossa alma e deixar o Espírito Santo nos mostrar se não há algo que tem te roubado da presença de Deus, ainda que seja lícito, que nem mesmo aquilo que é lícito te roube daquilo que é a prioridade número 1, a tua vida com o Senhor, o altar ao Senhor, a tua família, cada casa aqui rendida a Cristo. Amados, Deus quer que cada casa aqui seja uma extensão do seu reino, aonde as pessoas vão poder conhecer Jesus. Você tem regado no teu coração um anseio de ver vidas se convertendo na tua casa? Quando eu me converti, eu tinha uma casa que morávamos eu, minha mãe e minha irmã, eu acho que tinha uns 45 metros quadrados. Eu tinha vergonha de receber os irmãos, porque era muito pequeno. Eu, a minha mãe e a minha irmã dormíamos num quartinho, tinha a sala, a cozinha e um banheiro, e deu! E um monte de amigos. Deus tratou isso no meu coração. E eu lembro de noites de irmãos dormindo, cada um num quadradinho, se virava para o lado, abraçava o irmão sem querer, querendo. E eu pude ver lá a vida se renderem ao Senhor. Às vezes alguns pensam assim, primeiro eu vou esperar me estabilizar, depois eu abro a minha casa. O sentido é invertido. Oferece o pouco que tu tem para o Senhor. O que Deus te deu, ser fiel no pouco. Eu lembro uma vez estar chegando em casa e olhar para cima e ver do lado tinha uma cobertura, um monte de jovens fazendo festa e bebendo. E eu pensei comigo, Senhor, como eu gostaria de poder ter mais espaço para receber o teu povo. E eu lembro que Deus abriu uma porta para eu e minha família se mudar para uma cobertura. Quando eu meti a mão na maçaneta, o Senhor me lembrou, lembra daquela oração? Eu estou respondendo. E na primeira noite que eu me mudei, teve comunhão, não tinha nem luz ligada, um monte de jovem lá, lembro de os jovens de Canoas ir lá para casa nas vigílias, o ano acho que era 2012, e nós tínhamos toda sexta-feira a vigília lá em casa, sábado nós tínhamos depois discipulado, depois íamos para o encontro de jovens, domingo de manhã tinha evangelismo na favela, e depois os jovens voltavam lá para casa, era uma república, era um centro de recuperação. Cada casa Deus quer fazer uma extensão do seu reino. Mas queridos, não à custa da santidade, não à custa da qualidade que Deus quer. Deus quer lares que frutifiquem, mas lares de santidade. E eu quero orar com você. Oferece a tua vida para o Senhor, alarga teu coração, para que o Senhor possa reinar sobre tudo que tu é e tem, e Ele possa, através do oferecer da tua vida, fazer da tua vida uma vida frutífera para a sua glória. Senhor, renova o primeiro amor em cada coração. Leva-nos, Senhor, a uma profundidade
maior nas águas da comunhão contigo. Livra de que o nosso coração se amorne. Nós queremos te amar de todo o nosso coração. Nessa noite nos oferecemos para ti, para que a nossa vida seja um altar de adoração somente a ti, Senhor. Não queremos que em nosso coração haja qualquer outro altar. Tira qualquer ídolo que possa haver em qualquer casa aqui. Ó Senhor, limpa o nosso coração, gera um profundo arrependimento de toda idolatria. Nessa noite nos voltamos para ti. E nós também queremos, Senhor, declarar o nosso amor ao teu povo. Perdoa todas as vezes que desconsideramos a comunhão dos santos. Que privilégio poder fazer parte da família da fé. Que grande alegria poder estar no meio do teu povo onde tu habita. Que haja um óleo de amor de uns para com os outros. Se há ressentimento, dá graça para que haja perdão, dá graça para que haja, Senhor, uma restauração nos relacionamentos, mas começando dentro de casa. Dá graça, Senhor, para que os maridos amem suas esposas, para que as esposas, Senhor, sejam sujeitas em amor aos seus maridos, e haja uma comunicação agradável a Ti. Livra, Senhor, de que dentro dos lares haja uma comunicação que fira a Tua santidade, que haja palavras de graça, que haja palavras de edificação. Restaura a comunhão dos filhos com os pais, que dentro de cada casa aqui, Senhor, Tu tenha prazer de estar, lares santos para a Tua glória. Senhor, limpa as casas de toda sujeira que possa ter entrado do mundo. Senhor, que hajam muros altos de santidade, e que haja um desejo, um prazer pela Tua presença, a tal ponto, Senhor, que a Tua presença ofusque todas as outras coisas, e haja um coração que, Senhor, Te prefira mais do que qualquer outro lazer. Leva-nos, Senhor, a termos mais profundidade na Tua palavra, na oração, na adoração, na comunhão, na proclamação, para a Tua glória. Obrigado, Senhor, porque Tu nos ama. Obrigado, Senhor, porque Tu não nos rejeita a oração, e nem aparta de nós a Tua graça. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.